Como viver de livro no Brasil? Se você é um escritor, se você é autor de alguma obra, você talvez já almejou isso ou planejou, enfim. Eu quero falar com você sobre isso hoje. Eu sou Felipe Mouzinho, idealizador da Yes Books, da Dream Books e da autor da FEP, 3 editoras que nasceram e têm revolucionado verdadeiramente o mercado. Há 10 anos eu ajudo pessoas como você a publicarem seus livros e deixarem um legado. Então, vamos junto! Viver de livros. Talvez você já tenha feito essa pergunta se você é um escritor. No Brasil isso é muito difícil, mas isso não é impossível. Você precisa entender que existem dois meios de você publicar o seu livro. Quando você parte para uma editora tradicional, recebendo aqueles royalties, ou seja, aquela participação sobre a venda do livro, isso se torna um pouco mais difícil, porque normalmente esse royalty gira em torno de 8 a 10, 12%. Então, para que você tenha uma rentabilidade que permita que você eventualmente não exerça outra função e viva da venda de livros, você fica ali amarrado talvez nessa situação. Agora existem alguns meios de você fazer isso. Quando você, por exemplo, tem um público, seja nas suas redes sociais ou um público de palestras, seminários e eventos, você pode sim investir no seu projeto, fazer você mesmo a impressão através de uma editora independente, fazer a venda e viver sim de livro. Eu vou te dar um exemplo em números para que você entenda. Imagina que a produção de um projeto, a produção de um livro, gira em torno aí de 8 a 10 mil reais. E que você imprima, por exemplo, 1000 livros, que te custe aí aproximadamente 8 reais. 8 reais de custo no seu livro, você vendendo esse livro, por exemplo, a 40 reais, a gente está falando em 32 reais de margem. Ou seja, ao final de 1000 livros vendidos, você tem 32 mil reais. É óbvio que isso aqui é uma conta fictícia, é só um exemplo para ilustrar para você esse cenário. Nós temos autores aqui nas nossas editoras que têm 20, 25, 30 livros publicados. E eles vendem um pouquinho de cada um desses livros. E no montante eles conseguem sim viver de livros. Então, eu diria para você que viver de livro no Brasil é possível, mas não é uma tarefa fácil e também não é uma tarefa que acontece da noite para o dia, ou seja, não é uma realização que acontece num piscar de olhos. Primeiro, minha dica e meu conselho para você: invista na sua imagem, invista no seu conteúdo, tenha um excelente posicionamento nas redes sociais, faça com que o seu conteúdo seja relevante, faça com que as pessoas queiram consumir o seu conteúdo. E assim, quando você publicar o seu livro, você já vai ter um público sedento, esperando por ele. E aí sim, você consegue rentabilizar através do seu livro e eventualmente viver disso. É claro que essa pode ser apenas uma fonte de renda para você, porque você vai fazer as suas palestras, seminários, eventualmente você pode ter um curso online e isso colaborar para que o seu rendimento mensal seja satisfatório. Agora, se você talvez não tenha esse público, se você ainda não é essa pessoa com esse perfil e essa potência de vendas, talvez começar com uma editora tradicional, talvez ser distribuído e depois disso ter a possibilidade de fazer um livro no modelo independente, pode ser também uma saída para você. Grandes players do atual mercado, seja digital ou físico, têm feito dessa forma, publicando livros em editoras tradicionais para ganhar escala, para poder ter capilaridade, ou seja, para poder estar em pontos de venda estratégicos e depois lançam seus livros no modelo independente, onde eles custeiam a produção e também detêm os ganhos sobre isso. Avalie, pense, sonhe, porque é só sonhando que você pode criar um plano de ação para a realização desse seu objetivo. Agora eu queria te convidar a colocar aqui embaixo as suas perguntas, suas dúvidas, suas indagações, suas sugestões também, para que a gente possa conversar e chegar no melhor caminho para você publicar seu livro e fazer a diferença. Então, vamos junto!